Olá, quinto ano! Eu sou a professora Emilce, nós somos da Escola Municipal Dr. Thanos Ferri de Andrade, Curumim 2. Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. A gente vai trabalhar essa aula de uma maneira assim, um pouco diferente, contextualizada. A gente vai começar prestando bastante atenção nesse autor aqui, Manuel de Barros. Nós vamos parafraseá-lo. Eu peguei um poema dele e fiz uma paráfrase, fiz uma transcrição com a adaptação minha para vocês, tá? Para a gente poder observar o tema que vai ser trabalhado nessa aula hoje de Geografia. Desde o começo, água e chão. Águas do Pantanal, mares, lagos, rios que procuram declives, nascentes, encontros, movimentos, umidez que nos mantém saciados. Isso daqui é um texto que eu parafraseei dele, do original, que é o autor Manuel de Barros, ok? Nós vamos destacar algumas coisas bem legais nessa aula de hoje. Primeira delas é falando sobre água. Nós vamos ver que a água é fonte de saciedade, é fonte de encontros, é fonte de umidez, que é a característica, né, de algo que está úmido, está alagado, com muito líquido. A água é vida pra gente, não é? Então, nós vamos trabalhar também as nascentes. A gente vai observar o nosso rio, o Bar, através da nascente também. E nós vamos trabalhar sobre várias formas de água e também do chão, do relevo, como que a formação da terra se apresenta, como que nós podemos classificá-la. Então, nós vamos ter essas atividades bem diferentes na aula de hoje. Para a gente começar, a gente vai falar sobre esse tema água. A gente vai montar um foco com a nascente do nosso rio Ubá. Então, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo de uma visita que nós fizemos à nascente. A família da Tia Milce, e a Tia Milce foi lá gravar um vídeo para mostrar para vocês. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it... Espero bastante, realmente, que vocês tenham gostado dessa visita que nós fizemos para vocês, lá na nascente do nosso tão querido Rio Bar, que nós devemos cuidar, não é verdade? Falando nessa parte de água, de rios, eu queria trazer para vocês algumas curiosidades. Olha, a primeira curiosidade é que a maior parte dos rios brasileiros mantém suas águas ao longo do ano. Ou seja, independente da época, o rio vai se manter rio, vai ter água lá. Sabe como chama esse tipo de rio? Eles são chamados de rios perenes. Então, se a gente pesquisar, se a gente observar o que são os rios perenes, são aqueles que se mantêm. Ou seja, as águas ficam no mesmo caminho, no mesmo trajeto, mesmo que em quantidade menor, mas o rio não seca. Tá? Isso aí é uma curiosidade até vocês observar isso aí no material do caderno pedagógico. A segunda curiosidade que eu vou trazer para vocês é a seguinte: existem rios que chegam a secar completamente em épocas de estiagem. A gente sabe que estiagem é uma palavra, não sei se nova, mas comum, que indica falta de chuvas. Aquele período da seca. Lá no Nordeste, por exemplo, o que acontece? Não chove de momento algum? Aí os rios secam. O lugar que tinha rio não tem mais. Nós chamamos esses rios que acontecem esse fenômeno, que sofrem, na verdade, esse fenômeno de rios temporários. Tá? Então, essa é uma dica, uma curiosidade. Quando que a gente tem rios perenes e quando a gente tem rios temporários? Os temporários sofrem estiagem, eles secam, eles somem. E os perenes, eles se mantêm, ok? Agora nós vamos estudar mais um pouquinho nessa aula de geografia, mudando o estilo de água agora para chão, para a terra. Vamos lá? Vamos lá, quinto ano, dando sequência à nossa aula de hoje de geografia. Nós vamos trabalhar, além de água, de nascente, relevo também. É um tema complementar. Aqui tem a minha apresentação para vocês. Observe as imagens a seguir representando o Parque Nacional do Monte Roraima, lá na região norte, lá em Roraima. Olha só que imagens lindas que nós podemos destacar. Nós temos aqui a parte rochosa, a água, a gente vê a claridade, a limpeza, a tranquilidade e o aspecto rústico que tem esse local, não é? Então, a gente observa bem que a beleza natural é estonteante. Olha só uma outra imagem também do Parque de Roraima.
Olha que lindo, quando a gente tem assim a altitude, que a gente consegue observar que as nuvens estão pertinho das formações rochosas, das montanhas. Muito linda, né? Nossa, até lembrei de uma novela Império que passou, que tinha uma ambientação lá nesse Monte Roraima. Deve ser um lugar realmente estupendo, né? Vamos observar o seguinte: que elementos naturais mais se destacam nas imagens? Olha, a gente conseguiu observar ali as fontes, né, as águas, a formação rochosa, as montanhas, e a gente observou muita beleza, vocês não concordam? Que ali a gente tem, assim, um recurso natural essencialmente diferente e preservado, não é? Eu acho que vai aparecer isso nas perguntas, olha. Próximo do lugar onde você mora, o relevo é semelhante ao retratado nas imagens? A nossa estrutura é diferente ou é semelhante? Pensem aí comigo, vocês acham que aqui nós temos tantas formações assim rochosas daquela maneira? Qual o estado de conservação de acordo com as imagens? O que vocês acharam? Pensem junto comigo. Se elas estão poluídas, se elas não estão poluídas, se é parecido, os elementos, conseguiu visualizar isso daí? Muito bem. Agora nós vamos conceituar. A superfície terrestre apresenta um conjunto de formas, definidas pela ação de agentes internos e externos, como a água, a natureza das rochas, por exemplo. Esse conjunto de formas nós denominamos relevo. O relevo tem formas bastante diversas, que podem ser elevadas ou baixas. Para saber se uma área é elevada ou baixa, nós calculamos a altitude. Assim, ficou estabelecido um marco zero, que é o nível do mar. Com base nesse marco, é possível calcular as formas de relevo e também a profundidade do mar. Então, se a gente colocar como marco zero o nível do mar, a gente observa que o lugar que tem muitas montanhas, a altitude, com certeza, consequentemente, é maior, certo? Então, isso aí é uma forma que os geólogos utilizaram para estabelecer um padrão. Observe as imagens das 3 formas de relevo presentes no território brasileiro. Observem essa imagem que linda, olha. A gente tem a imagem bem profunda do céu com as montanhas. Observem a formação rochosa, as montanhas que nós temos aqui. Agora, nós vamos defini-las. Nós temos aí o que nós chamamos de depressão. Depressão é o terreno mais baixo do que as áreas vizinhas. Em geral, as depressões são planas e formadas por processos erosivos. O que são processos erosivos? É a remoção de materiais desagregados das rochas de superfície. É o que nós chamamos de erosão, que vai aparecer daqui a pouquinho para vocês novamente. Ou pelo rebaixamento do terreno. Então, a depressão é aquela parte mais baixa. Você tem as montanhas, que a gente visualizou, aquela parte mais baixa ali é chamada de depressão. É uma forma de relevo. Vocês vão encontrar sobre isso também, bem explicadinho lá no caderno pedagógico. Observem também essa imagem, que linda, preservada, né, de Mato Grosso do Sul. A gente tem aqui as representações de outro tipo de relevo, sem ser a depressão. Vamos ver qual é? Nós temos a representação do planalto, terreno com superfície irregular e com altitude geralmente elevada em relação ao nível do mar. Nos planaltos, o processo de erosão ocorre com grande quantidade. Erosão, a gente já viu ali anteriormente, aqui a gente vai repetir. O que é o conceito? É o processo de desgaste e transporte do solo ou das rochas pela força das águas, ventos, chuvas ou ação humana. Então, a erosão é quando ele vai se deteriorando, ele vai, né, o solo vai devastando, as rochas vão sendo puxadas para baixo. E se a gente tem planalto, são aquelas montanhas mais altas, a superfície com muita altitude, ou seja, é a parte que a gente representa com mais montanhas na imagem anterior. Agora vamos observar essa imagem que a gente tem. Olha só, já de cara descartamos que isso seja um planalto. Observem bem essa imagem.
nós temos o ambiente todo retinho, não temos formações rochosas, montanhas exorbitantes. Então, é um outro tipo de relevo. A gente já viu depressão, quando cai, né? Aquela parte que vai do planalto. Agora, vamos ver essa da próxima imagem para a gente conceituar bem e distinguir uma das outras. Aqui nós temos a terreno, na maioria das vezes, plano e levemente mais elevado que o nível do mar. Se a gente tem essa informação que é levemente, é pouco acima do nível do mar. O nível do mar é do marco zero, lembram? As planícies são formadas pelo depósito de sedimentos provenientes do desgaste de terrenos mais elevados ao seu redor, como os planaltos. Nós sabemos que sedimentos são os fragmentos, os pedacinhos, os detritos das rochas. Então, a planície é aquela parte mais reta, totalmente plana, pouquíssima elevação. Nós temos a depressão, que quando a gente tem algo, uma montanha e tem uma queda. E temos o planalto, que são as montanhas, não é? Então, pela aula de hoje, deu para a gente visualizar, deu para a gente observar essas formas de relevo. E vocês vão pesquisar também no material pedagógico de vocês nas atividades. Durante a resolução, vocês vão aprender bastante com isso, ok? Muito bem, chegamos ao final da nossa aula de geografia. Terminamos por aqui a primeira parte do nosso estudo. A segunda parte aí é com vocês, com o caderno pedagógico, com o projeto vulcânico, desenvolver todas as atividades com bastante capricho, letra bonita, cuidado ao tratar, a lidar com o material, ok? Espero que vocês tenham gostado bastante, tanto da visita que nós fizemos lá na frente, quanto da aula de hoje, com todos esses elementos que nós trouxemos para vocês. Espero realmente que vocês sintam-se agraciados, acarinhados com todo esse trabalho que a gente tem, porque vocês merecem, tá? Um beijo e até a próxima aula.